A paz do Senhor, muito bem-vindos ao nosso 17º episódio da nossa série O Coração que Teme a Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre uma evidência muito clara do temor verdadeiro. Quem teme a Deus aprende a rejeitar o mal. Então esse episódio é um chamado à vigilância, à santidade e à escolha diária de permanecer no caminho do Senhor. Então abra o coração, porque Deus quer fortalecer você hoje. Amém? Então, ao longo dessa nossa caminhada, nós aprendemos que o temor, ele produz sabedoria. Ele também gera obediência, como também mantém na verdade. E também fortalece a fé e cria constância espiritual. Mas hoje nós vamos entrar em uma área muito prática. Temor faz a pessoa se afastar do mal. Isso não significa perfeição, significa direcionamento, amém? Direção. Então, quem teme a Deus não brinca com aquilo que desagrada ao Senhor, amém? Em Provérbios, capítulo 16, versículo 6, nos diz: com temor, perdão, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Mais uma vez. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, seja o temor afasta do mal. Então, olha que poderoso. O temor, ele produz afastamento do mal. Então, quem teme não se aproxima do pecado com naturalidade. Ou seja, quem teme vigia os próprios caminhos. E o temor funciona como uma proteção espiritual. Então ele faz o coração perceber: isso não agrada a Deus. Isso pode me afastar da presença do Senhor. Isso pode enfraquecer a minha vida espiritual. Amém? Então, o mal, ele começa pequeno. Ao longo do estudo que estamos fazendo, deixa claro que o afastamento espiritual sempre começa em pequenas permissões. Então, o mal não aparece grande no início. Então, ele começa em pequenas concessões, em distrações constantes, em desobediências aparentemente simples, em atitudes também justificadas, e em pensamentos alimentados e em hábitos tolerados. E quando a pessoa percebe, o coração já está distante. Por isso o temor é tão importante. E ele nos alerta antes da queda. Então, quem teme, ele não normaliza o pecado. Então, o mundo ele tenta transformar o errado em algo comum. Mas quem teme a Deus não perde o discernimento. Então, ou seja, o temente, ele continua chamando o pecado de pecado. Ele continua valorizando a santidade. Ele continua honrando a palavra. E ele continua fugindo do que contamina. E ele continua guardando o seu coração. Mesmo que todos ao redor digam, isso é normal. Quem teme responde, mas isso agrada a Deus? Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, ele nos diz: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Amém? Então, abandonando a fonte. Que palavra forte, não é verdade? Então, o problema do povo não foi apenas pecar, foi abandonar a verdadeira fonte. Isso acontece quando o temor ele enfraquece. Então, a pessoa ela começa a confiar no seu próprio entendimento, na sua própria vontade, na sua própria opinião, nas próprias emoções e deixa de depender da palavra de Deus. Então, o mal é tudo que nos afasta de Deus. Então a palavra de hoje nos mostra algo muito profundo. O mal não é apenas machucar pessoas. O mal também é abandonar a palavra de Deus. É viver distante da verdade. É rejeitar o temor. É caminhar sem reverência. Por isso, em Jeremias capítulo 2, versículo 19, nos diz: compreenda e veja como é mal e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Amém? Então, sem temor, o coração se afasta. E quando se afasta, sente o peso, a amargura e também o vazio espiritual. Então, o temor, ele nos produz vigilância, ou seja, quem teme
vigia pensamentos, vigia ambientes, vigia amizade, vigia palavras, vigia atitudes e também vigia intenções. Não por paranoia, mas por amor e reverência a Deus. Então, o temor faz as pessoas perguntarem constantemente: isso fortalece ou enfraquece a minha comunhão com Deus? É isso que nós nos devemos nos perguntar. E em Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoiar no próprio entendimento. Então, quem deixa o temor de lado começa a viver pela própria cabeça. Mas quem teme, consulta a Deus, busca direcionamento, respeita a palavra de Deus, aceita a correção, não vive por impulso. Então, o temor nos impede de cair nas armadilhas do nosso próprio coração. Então, o temor, ele não aprisiona. Pelo contrário, ele protege. Muita gente acha que viver em temor é viver limitado, mas a verdade é o contrário. Ou seja, o temor, ele nos protege, ele nos livra, ele nos preserva, ele nos guarda, ele nos direciona e também nos fortalece. E ele nos impede de caminhar por caminhos que destruiriam nossa alma. Amém? Então, como podemos aplicar o que aprendemos hoje? Então, hoje eu quero te convidar a refletir. Existem algumas áreas da sua vida onde você está normalizando o que Deus desaprova? Existe algo que tem enfraquecido a sua comunhão com Deus? Você tem consultado a palavra antes de tomar decisões? Então, faça essa simples oração. Senhor, aumenta em mim o temor que me afasta do mal. Amém? Então hoje nos despedimos, tá? Que o Senhor fortaleça a sua vida espiritual e te mantenha firme no caminho da verdade. Que o temor do Senhor proteja o seu coração de todo mal. Amanhã seguiremos juntos nessa nossa jornada de crescimento e transformação. Então, permaneçam firmes em Deus e que a paz de Cristo esteja com você. E se você tem vontade de aprender a palavra de Deus, vem estudar conosco. Estamos abrindo novas turmas esse mês de maio e contamos com sua presença. Então, se você tem sede, tem fome da palavra de Deus, quer aprender em que era e que tempo nós estamos vivendo hoje, vem estudar conosco. Amém? Então, até o nosso próximo encontro. Amém?